Fala galera, vamos resolver aqui as questões da prova do concurso dos Correios da área de matemática, beleza? Para você que fez essa prova, te liga aqui, tá? Olha só, a questão 16 diz assim: considere que x e y são números inteiros positivos, tais que 5x mais 3y é igual a 29. Assinale a alternativa que apresenta o valor máximo de y menos x. Então, a ideia dessa questão aqui, galerinha, é encontrar x e y, tá? Através desta equação que ele te deu. Em seguida, você subtrair o valor de y com o valor de x, certo? Então, o que você ia fazer nessa questão? Um método bem prático para você trabalhar seria você utilizar o método da tentativa, certo? Qual seria o método da tentativa? Você vai substituir no lugar de x e y valores, de forma que quando você faça essa operação, dê o resultado de 29, tá? Vamos lá dar um exemplo aqui. Vamos imaginar o seguinte: você tem 5, tá? X mais 3y é igual a 29. Então, qual é o número que você substitui aqui em x e y? De forma que você multiplique por 5 e por 3 e dê o valor 29. Se você analisar com calma, você teria os seguintes números. Você teria 5 vezes 1 mais 3 vezes 8. Isso aqui tem que dar 29, tá? Quando você faz 5 vezes 1 vai dar 5. 3 vezes 8 vai dar 24. E 5 mais 24 é igual a 29. O que a gente observa aqui? A gente observa que os números que a gente está procurando é o x, que é igual a 1, e o y, que é igual a 8, certo? Agora você só vai jogar aqui nessa expressão e determinar o valor da questão. O y é 8 e o x é 1. Então a diferença aqui vai ser igual a 7, tá? Logo seria a alternativa C. A questão de número 17 diz assim: a razão entre a idade de Ana e a de Bruno é de 3 para 5. Então a gente pode trabalhar a seguinte ideia aqui, ó. A sobre B, né, que é a razão da idade de Ana com a idade de Bruno, é igual a 3 sobre 5. Igual como o problema falou aqui. E ele diz aqui, ó, se a soma das idades é 32, ou seja, A mais B tem que dar 32, assinale a alternativa que apresenta a idade de Bruno. Então a questão quer saber a idade de Bruno. Vamos entender aqui. Olha só essa questão aqui, galerinha. Não precisava nem você trabalhar o método tradicional da proporção. Olha só, pensa comigo o seguinte: você ia trabalhar assim, ó. Pensa comigo, se eu multiplicar cada valor aqui por 4, o que você multiplica em cima, você vai multiplicar embaixo, tá? Você teria 3 vezes 4 vai dar 12, 5 vezes 4 vai dar 20. Então aqui, ó, a idade de Ana seria 12 e a idade de Bruno seria 20, certo? Quando você soma 20 com mais 12, vai ser igual a 32. Então, uma maneira de você resolver essa questão de uma forma rápida, tá? A outra seria você trabalhar da seguinte forma: você ia fazer A sobre B é igual a 3 quintos, né? E aqui, ó, A mais B é igual a 32. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos jogar esse B para cá, vamos isolar, né, o A. Aí fica 32 menos B. Só que isso daqui ia consumir mais tempo, né? Agora, olha só. Aqui você tem a expressão que representa a idade de Ana. Então, vamos lá determinar a idade de Bruno. Então, Ana é o quê? 32 menos B. Então, você vai colocar aqui, ó. 32 menos B sobre B é igual a 3 sobre 5. Você pode fazer o produto cruzado aqui. Aí vai dar 5 vezes 32 menos B é igual a 3 vezes B, né? Utilizando aqui o princípio fundamental da proporção. A gente vai fazer aqui a multiplicação, 5 vezes 32 e 5 vezes B. 5 vezes 32 vai dar 160 menos 5 vezes B, 5B. Isso aqui vai ser igual a 3B. Esse 5B negativo vem para cá, tá? Aí vai ficar assim, ó, 160 é igual a 3B mais 5B. 160 é igual, somando isso daqui vai dar 8B.
E esse 8 está multiplicando o B, que é a idade de Bruno, ele vai passar dividindo, né? 160 dividido para 8 é igual a 20. Então aqui a idade de Bruno. Então duas maneiras, essa daqui que eu ensinei para vocês, de uma forma rápida, e essa daqui pelo método tradicional. Logo seria a alternativa C. Então a questão 18 diz assim, galerinha, olha só. Um carteiro deve entregar encomendas em duas regiões. A quantidade de encomendas para a região A e a região B está na razão de 3 para 5. Então você faria aqui, ó. A razão é a divisão, né, entre dois números, de A para B é igual a 3 sobre 5. Legal? E aqui ele fala, se ao todo há 80 encomendas para serem entregues. Então você tem aqui, ó, A mais B, né, vai ser igual a 80 encomendas. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade destinada à região A. Então, essa questão aqui, galerinha, é uma questão muito parecida com a anterior que nós fizemos. Então, você ia fazer o seguinte, você ia multiplicar os números aqui, ó, o 3 e o 5, de forma que quando você fosse somar, teria que dar 80, utilizando pelo método prático que eu ensinei para vocês, tá? Então, o que eu observo aqui? Eu observo o seguinte, que se eu multiplicar por 10, tanto 3 quanto 5, olha o que vai acontecer aqui, ó. 3 multiplicado por 10 vai dar 30, 5 multiplicado por 10 vai dar 50. Então, esse valor aqui, ó, 30 representa o A e esse daqui representa o B, tá? Uma maneira bem prática para você determinar, ou utilizando o método tradicional que eu ensinei para vocês na questão de número 17. Então aqui, olha, fica fácil da gente entender que a quantidade destinada à região A é igual a 30, né? 30 encomendas, logo seria a alternativa B. 19 diz assim, um caminhão dos Correios percorre um trajeto entre duas cidades, mantendo uma proporção de 4 horas de viagem para cada 240 quilômetros. Então, esse dado aqui ele vai ser importante para a gente. Se o trajeto total entre as duas cidades é de 360 quilômetros, assinale a alternativa que apresenta o tempo necessário para concluir a entrega, mantendo a mesma proporção. Então, é uma questão bem tranquila, basta você trabalhar uma regrinha de 3 diretamente proporcional e você resolve essa questão. Então, aqui eu tenho 4 horas, está para 240. Eu quero saber o tempo para que esse caminhão dos Correios percorra 360 quilômetros, tá? Ora, quanto maior a quilometragem, maior vai ser o tempo, né? Então, aqui é uma regra de 3 diretamente proporcional. Vou multiplicar na forma de x. Vai ficar x vezes 240 é igual a 240x, tá? Igual 4 vezes 360. Beleza? Olha como eu vou fazer essa questão aqui. Você presta bem atenção, tá? Esse 240, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar x é igual a 4 vezes 360 dividido para 240. Posso cancelar este zero aqui. O que a gente observa também? A gente observa que 4 é divisível por 4 e 24 também, né? Aí eu tenho aqui, ó, x é igual 4 por 4 é 1, vezes 36, sobre 24 dividido para 4 é igual a 6, certo? Ora, 36 dividido para 6 é igual a 6. Então, 6 horas é o tempo que esse caminhão vai percorrer 360 quilômetros. Logo, seria a alternativa B. Bem, a questão 20 diz assim. Uma empresa de entregas dos Correios registra o lucro mensal em milhares de reais, de acordo com o número X de pacotes entregues no mês. A função que descreve esse lucro é dada por, te deu essa função aqui, é uma função do segundo grau, porque olha aqui, o maior expoente aqui é o 2. Assinale a alternativa que apresenta o número de pacotes, lembrando que o número de pacotes é o X, certo? Entregues, que maximiza o lucro, tá? Gente, aqui, como eu falei nas minhas aulas teóricas, olha só. Quando você vê uma equação ou uma função do segundo grau e você vê essa palavrinha-chave aqui, ó, máximo, já sabe que você vai trabalhar com x do vértice, tudo bem? Como a questão quer saber o número de pacotes e o número de pacotes é x, você vai encontrar o x do vértice da questão, tá? Qual é a fórmula? É essa daqui, olha. Bastava você lembrar dessa fórmula e você ia correr para o abraço nessa questão, tá? Então, x do vértice representa o número de pacotes para que maximiza o lucro, tá?
B. Quem é o B? O B, gente, presta bem atenção agora. É aquele número que está com x, ó, certo? O A é aquele número que está com x ao quadrado. E o C é aquele valor independente, não tem nenhuma letrinha com ele aqui, ó. Legal? Então, vamos agora fazer as substituições. Eu tenho aqui, ó, o B é 40 sobre 2 vezes o valor do A. Não pode esquecer aqui do sinal negativo. E aqui eu tenho menos 40 sobre 2 vezes 2 é 4 com o sinal negativo. Agora eu tenho 40 dividido para 4 vai ser igual a 10. Então aqui o número de pacotes nesse caso foi igual a 10, logo seria a alternativa A. Tudo bem? Se ele pede o lucro máximo, aí você ia pegar esse valor do 10 aqui e ia substituir aqui na função. Onde tivesse x, você ia colocar o valor do 10. Tudo bem? O 21 diz assim: o custo Cx para enviar um pacote pelos correios depende do número de quilômetros x percorridos e é dado pela função linear. Te deu essa função aqui, tá? Cx é igual a 2x mais 10, onde Cx é o custo em reais e x é a distância percorrida em quilômetros. Se o custo para enviar um pacote é 34, ou seja, esse 34 aqui, ó, é o valor desse Cx aqui, tá? Assinale a alternativa que apresenta a distância percorrida. Gente, a distância percorrida aqui é representada por x, e é isso que a questão queria saber de você, tá? Como era que você ia fazer pelo método prático? Você simplesmente ia pegar 34, ia subtrair do custo inicial. Quem é o custo inicial? É esse cara aqui, ó, 10. Olha só como essa questão era bem simples. 3 menos 1, 2, vai dar 24. E agora, como ele quer saber a quantidade de quilômetros, e eu já sei que R$2 representa o valor do quilômetro rodado, bastava eu dividir por 2 aqui, que daria 12. Tá aqui, ó. O número de quilômetros, nesse caso 12, seria a alternativa B. Tudo bem? Então, uma questão bem tranquila também da gente resolver. Vamos para 22. Em uma livraria, 35% dos livros são de ficção. Após uma promoção, 20% dos livros de ficção foram vendidos. Sabendo que 40 livros de ficção foram vendidos, a quantidade de livros que havia na livraria antes da promoção era D. Aí você vai marcar uma das alternativas. Então, olha só, a primeira coisa que a gente deve fazer aqui é o seguinte. Como a questão não me deu o valor total de livros, eu vou chamar esse valor total de x. Tudo bem? Agora vamos entender o seguinte. A questão fala que 35% dos livros são de ficção, não é isso? Bem, eu já sei que 35% é igual a 35 sobre 100, não é verdade? Bem, e agora o que a gente vai fazer? Eu vou tirar 35% de x. Como é que a gente faz? 35 sobre 100 multiplicado por x, já que o x aqui representa o número total de livros. Tudo bem? Na segunda parte, ele fala aqui para nós, ó. Após uma promoção, 20% dos livros de ficção foram vendidos. Então, olha só. Dessa quantidade, 20% foram vendidos. Então, como é que a gente pode fazer? A gente vai fazer assim, ó. Vamos multiplicar por 20 sobre 100, porque 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100. E agora, a gente pode cancelar esses dois zeros aqui. Multiplica 35 por 2. Multiplica 100 por 10. Aí vai ficar 35 multiplicado por 2 vai dar 70x sobre 100 multiplicado por 10 vai ser igual a 1000. Vou cortar esses dois zeros e fica 7 sobre 100x. E aí a questão fala uma coisa interessante. Ela diz que 140 livros são de ficção. Então, esse valor aqui eu posso igualar a 140, tá? Bem, igualando 140, o que acontece? Eu posso encontrar o valor de x que representa o número total de livros que havia na livraria. Então, era isso para você trabalhar nessa questão, tá? Agora, vamos lá. O que a gente vai fazer? Esse 100 vai para lá, olha só. Então, vai ficar 7x é igual a 140 vezes 100, beleza? Aí eu tenho x é igual a 140 vezes 100, o 7 vai passar dividindo. Agora eu tenho 140 dividido para 7
é igual a 20, multiplicado por 100, você tem 2.000 livros, certo? Logo seria a alternativa D. Tudo bem? Vamos agora para 23. 3 carteiros dos Correios precisam dividir igualmente um bônus de 1.200, de acordo com a quantidade de entregas que cada um fez. O carteiro A fez 20 entregas, o carteiro B 30 entregas e o carteiro C fez 50 entregas. Assinale a alternativa que apresenta um valor que o carteiro B receberá. Então essa questão aqui foi bem discutida nas nossas revisões e simulados, né, galera? O que você vai fazer aqui, ó? Bem, você ia somar a quantidade de entregas desses 3 carteiros aqui. Então aqui eu tenho 20 com mais 30, 50, 50 com mais 50, 100. E agora você vai pegar o valor que vai ser dividido, que é 1.200, e vai fazer a divisão por 100, tá? Então é basicamente isso para você fazer. Corta esses 2 zeros aqui e eu tenho 12. Esse 12 aqui representa a constante de proporcionalidade. Cada parte vai estar recebendo um valor de 12. Como a questão quer saber quanto o carteiro B vai receber, e o carteiro B ele fez 30 entregas, você vai pegar 12 e multiplicar por 30. Olha como eu multiplico aqui, ó, só para você compreender. Deixa esse zero aqui de escanteio. Você faz 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3, e agora você acrescenta o zero. Então eu tenho 360, logo seria gabarito B. Vamos agora para a questão 24. Uma caixa com encomendas tem um volume de 0,75 metros cúbicos. Para armazenar a caixa de um depósito que utiliza uma tabela de controle medida em litros, é necessário fazer a conversão de unidades. Assinale a alternativa que apresenta o volume dessa caixa em litros. Gente, o que a questão quer que você determine aqui? Ela quer que você transforme o que está em metro cúbico para litros. Basicamente é isso que ela quer que você faça, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Olha, você teria que entender que 1 metro cúbico ele é igual a 1.000 litros. Então, você teria 2 maneiras de resolver essa transformação. Você pode pegar 0,75 e multiplicar por 1.000, certo? Ou então, o que você vai fazer? Você pode trabalhar o deslocamento da vírgula. Como é que a gente desloca a vírgula? Vamos lá. Eu sei que 1 metro cúbico tem 1.000 litros. Olha aqui, 3 zeros. Então essa vírgula aqui, ela vai deslocar 2 números no sentido da esquerda para a direita. Então tem aqui, ó, 1, 2, 3. Aí a vírgula vai ficar bem aqui, ó. Então, formando o número 750 litros, logo seria a alternativa A. Ou então você poderia multiplicar por 1.000 também, que daria 750. Uma questão bem simples, eu acredito que vocês conseguiram resolver, né? Vamos agora para 25. A questão 25 diz assim: um entregador de uma empresa de e-commerce precisa percorrer uma determinada rota diariamente. Após as primeiras entregas, ele já havia percorrido 2/5 da rota. No período da tarde, completou mais 1/3 do percurso total, sabendo que ainda faltam 4,8 km para finalizar sua jornada. Assinale a alternativa que apresenta o tamanho total da rota em quilômetros. Essa questão aqui, gente, envolve equação do primeiro grau. Como eu não sei o tamanho da rota, eu vou chamar esse tamanho de x. Agora, o que ele fala aqui, ó? Que na primeira entrega, ele completou 2/5 da rota. Então, como é que a gente vai fazer? 2 sobre 5, a rota é x, então vai ficar 2 sobre 5x. E aí ele completou com 1/3, né? Então vai ficar mais 1 sobre 3x. E faltaram quanto? 4,8. Então mais 4,8. Vocês concordam comigo que se eu somar cada parcelinha dessa daqui, você vai chegar no tamanho total? E esse tamanho total é x, né? Então aqui, ó, você coloca x. Isso daqui é uma equação do primeiro grau. Como é que a gente vai resolver essa equação do primeiro grau? Bem simples, gente. Olha só, vamos utilizar esse macete aqui, ó, para a gente deixar no mesmo número, tá? No mesmo denominador. Aqui tem número diferente e vamos deixar no mesmo denominador. Multiplica cruzado aqui, aqui e aqui. Então, vai ficar como? Olha só. Vou colocar bem aqui para você compreender, ó.
vai ficar 2x sobre 5 mais 1/3 de x mais 4,8, né? É igual a x. Vou colocar para cá, né? Agora eu faço aqui a multiplicação desse com esse com esse. Ficando assim, ó. 2x vezes 3, 6x. Mais 5 vezes 1x, 5x. Agora aqui, ó. 5 vezes 3, 15. Mais 4,8 igual a x. Legal? Esse 15, presta bem atenção aqui, ó. Ele vai multiplicar com 4,8 e vai multiplicar com o x. Se você não fizer essa multiplicação, você vai errar, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 4,8 vezes 15. 8 vezes 5, 40, vai 4. 5 vezes 4, 20, com mais 4, 24. 8 vezes 1, 8. 1 vezes 4, 4. Aqui você vai somar. 8 com mais 4, 12. 4, 5, 6, mais 1, 7. Olha só, um número depois da vírgula, um número aqui, e você coloca a vírgulazinha bem aqui. Aí eu tenho aqui, ó, 6x mais 5x, 11x. Mais 15 vezes 4,8 já deu 72, a gente já fez aqui o cálculo. E 15 multiplicado com x é 15x. Bem, esse 11x vem para cá com o sinal negativo. Aí eu tenho 72 é igual a 15x menos 11x. 72 é igual. Aqui, galerinha, vai dar 4, né? 15x menos 11x vai ser igual a 4x. Esse 4 ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, eu tenho aqui x é igual a 72 dividido para 4. E 72 dividido para 4 é igual a 18. Então, logo o gabarito seria a alternativa A. Tudo bem? Então, essa foi a prova do concurso dos Correios. Gabarito preliminar aqui da minha resolução. Agora é só esperar o oficial e desejo que todo mundo tenha feito uma boa prova de matemática. Até o próximo vídeo, galera!